Vamos abrir nossas Bíblias em Deuteronômio, capítulo 4. Deuteronômio 4. O livro de Deuteronômio é um livro bem interessante de ler, porque Moisés faz um resumo de tudo que eles passaram e ele tem alguns destaques especiais. É bem interessante como a narrativa é. E esse capítulo 4, o início vai lembrando, nós fizemos assim, nós fizemos assado, depois Deus operou dessa maneira. Então, vamos começar lendo, então, Deuteronômio 4. Eu quero destacar alguns pontos. O versículo 1 diz assim: agora, pois, ó Israel, ouve os estatutos e os juízos que eu vos ensino para o cumprires, para que vivais e entreis e possuais a terra que o Senhor vosso Deus vos dá. Então, lembra, Deus fez uma aliança com o povo de Israel, no monte Sinai, os 10 mandamentos, e Ele deu as instruções para construir o tabernáculo, ok? Ele deu todas as instruções naquele evento para construir o tabernáculo, deu os 10 mandamentos, a tábua da aliança, tudo que nós vemos. Mas teve algumas instruções que Deus deu a Moisés ao pé de Jericó, que eles iam ter na terra conquistada, como se conduzir na divisão da herança. Então, você percebe, existem estatutos, juízos, regras que Deus vai dando para o seu povo. Então, Deus tem uma aliança de fidelidade conosco, e além, então, quando você lê esses termos, estatutos, algumas regras, algumas leis, você percebe que cada um tem a sua dimensão e aplica nos detalhes. Deus estava dizendo como o povo deveria operar. Amém? Quem era o chefe, quem deveria dividir a regra. Ele diz assim, um príncipe de cada tribo vai vir, nós vamos dividir a terra. Depois ele dá as leis de funcionamento, cidades de refúgio. Então nós vivemos sob o comando e a orientação de Deus. Amém? É uma bênção nós podemos ter acesso às instruções de Deus para todas as áreas da nossa vida. Amém? Para todas as áreas da nossa vida, Deus tem sabedoria. Amém? Então, um exemplo particular é que, nesse contexto, no monte, Deus estava explicando para Moisés que cada tribo ia ter a sua função. Uma das tribos, a tribo de Levi, 3 famílias tinham uma função. Iam carregar a arca da aliança com os utensílios, os outros iam carregar o altar. Então, cada um ia ter alguma carga. Eles tinham que desmontar as colunas do tabernáculo, a cerca, tinha todo um trabalho. Então, tinham 3 famílias. Quando eles entraram, depois que Deus deu essa bênção de o tabernáculo ser erguido e ter aquela festa, Deus está presente, os príncipes das tribos se reuniram e deram, uma das ofertas que eles deram, foram, se eu não me engano, 6 carros com roda, de presente para a igreja, para o tabernáculo. E aí, eles disseram, e aí Deus diz assim, o que nós fazemos com esses 6 carros? Aí Deus deu a instrução. A tribo tal que vai carregar essas coisas mais pesadas pode carregar dentro dos carros. Então eles transportavam certas coisas dentro dos carros. Então olha como Deus diz. Deus diz assim, 3 carros vai para a tribo tal que vai carregar essas coisas dessa forma, os outros vão para a família tal, dentro da tribo de Levi, porque só a tribo de Levi era o responsável por manusear o tabernáculo. Ninguém podia chegar perto porque era santo e aí morria. Então, existem razões porque Deus faz o que faz. E aí é interessante que a tribo, se eu não me engano, a tribo de Coate, a família dos Coate, ele disse, eles não vão receber carro nenhum. Como assim?
3 famílias eram responsáveis por carregar o tabernáculo. 2 iam botar as coisas no carro e 2 iam levar no ombro. Ele disse, não, a arca vai no ombro. Não pode botar no carro. Vocês têm que carregar. Essa é a regra. E aí você entende porque quando Davi quis trazer a arca, eles botaram num carro. E Deus diz, não põe no carro. Porque pode tropeçar, pode cair, carrega no ombro. E aí, eles caíram, deu o problema, mas Deus já tinha avisado antes, não faz isso. Então, você percebe, meus irmãos, nós precisamos estar mais atentos às regras e ao que Deus faz, porque tudo tem um conceito. E aí, você pode dizer assim, mas eu esqueci. Eu falei assim, como assim esqueci? Não te esqueça do Senhor. E Deus tem esse desejo de assim, pessoal, imprime essas leis no coração, fala para os filhos, não muda, as regras não mudaram. Então, o que eu tenho dito para os irmãos é que nós estamos adaptando as regras e os conceitos e o padrão bíblico para encaixar melhor na sociedade, para não ser muito mais ofensivo, e nós estamos normatizando a carnalidade. Que a carnalidade nada mais é que é uma maneira humana e natural de lidar com as coisas divinas. Então, o problema o que Deus estava ensinando o povo de Israel, é dizer assim, vocês estão sendo um exemplo de como receber e acolher o sobrenatural, Deus conosco. E para Deus estar presente, vocês têm que ter algumas regras. Amém? De santidade, de separação, entendeu? Então, o que acontece? Nesse exato momento, nós não podemos, você não pode aliviar nessas regras, botar o carro para funcionar de novo, amém? Alivia aqui, alivia ali, porque nós estamos perdendo a noção da santidade e do temor de Deus. Jesus, quando veio a nós, ele foi anunciado, Emanuel, Deus entre nós. Amém. Isso já devia chamar a atenção. Quando você fala muito da glória de Deus, da presença de Deus, você está falando de um Deus santo, presente. Isso significa alguns ajustes têm que ser feitos da nossa parte. Amém. Você não pode falar da presença gloriosa de Deus e ter uma vida casual em termos dos princípios e da lógica e do coração de Deus. Versículo 2, nada acrescentareis às palavras que vos mando. Então, você não acrescenta nada e nada diminui. Você faz exatamente o que eu estou te colocando. E aí ele começa a destacar, os vossos olhos viram o que eu fiz até hoje. A maneira que eu operei, vocês viram isso. Os vossos olhos viram o que o Senhor fez por causa de Baal Peor, por causa disso. E consumiu aqueles que pecaram. Por outro lado, versículo 4, vós que permanecesses fiéis ao Senhor, todos hoje estáis vivos. Então, o tamanho do ensinamento de Deus, existe vida em seguir os caminhos de Deus. Existe problema e mais problema quando nós abandonamos a Deus. Versículo 5, eis que vos tenho ensinado estatutos, juízos, como me mandou o Senhor, para que assim façais no meio da terra que passais a possuir. Então ele está dando as regras, como você opera na terra das promessas. Existem regras para andar na bênção, meu irmão. Amém. Nós acabamos tendo essa ideia de que você atentamente ouve a voz de Deus para Deus te abençoar e depois você entra na terra prometida, eu tomo conta. Não, existem regras para andar na bênção. Guardai-os e cumpri-os, porque isso será a vossa sabedoria. E eu queria que nós começássemos a entender essa ideia. O que Deus fala, os princípios divinos, as regras, a voz de Deus, as Escrituras, são sabedoria divina para operar nessa terra. E nós vamos ver a distinção clara que Deus faz entre sabedoria humana e sabedoria divina.
Isso precisa ser claro para nós. Amém. Aprove a Deus salvar o homem pela loucura da pregação. É ofensa, é loucura a maneira como Deus opera. A maneira como Deus age é loucura para a sabedoria humana. Amém. Você tem que aceitar isso. Se você quiser andar na sabedoria de Deus, você vai ter que lidar com esse senso de que você vai ver coisas, o senso comum, a sabedoria normal das pessoas. As pessoas vão querer dizer para vocês, isso não é assim que se faz, isso é assim. Mas você tem que pensar, existe uma sabedoria divina e uma sabedoria terrena, que Tiago usa a expressão, a sabedoria desse mundo é terrena, é local, ela teve inspiração aqui, ela não tem inspiração no céu. Terrena, animal e demoníaca por inspiração, porque é uma sabedoria que o inimigo usa. Então, o cuidado que nós temos que ter é para não cairmos nesse conto de seguir um senso comum, uma sabedoria, uma lógica, amém, que o mundo está criando, onde você está normatizando a carne, onde você normaliza certas coisas que são anti-Deus, amém, e que não vão nos ajudar em nada. Então guarda isso. E aí ele diz assim, guardai-vos, versículo 6, cumpri-os, porque isso será a vossa sabedoria e o vosso entendimento perante os olhos dos povos. Os seus povos vão olhar, quando nós fazemos o que Deus manda, eles vão olhar e vão dizer, certamente este grande povo é gente sábia e inteligente. O mundo vai olhar para aqueles que seguem princípios bíblicos e eles vão perceber, essas pessoas, amém, elas vivem outra lógica. Gente sábia e inteligente. E versículo 7, que grande nação há que tenha deuses tão chegados a si como o Senhor nosso Deus, todas as vezes que invocamos. Ele está dizendo assim, o diferencial que Deus está apresentando para nós, nessa ideia de Ele andar, nós sermos povo de Deus, é que as pessoas vão andar, esse povo anda com uma inteligência celestial, eles têm um Deus próximo, que outro povo existe na terra, que tem o Deus perto deles, eles invocam a Deus e o céu responde, Deus, amém, que gente é essa, amém. E versículo 8, que grande nação há que tenha estatutos e juízos tão justos, como toda essa lei que eu vos proponho. Então somente guarda-te a ti mesmo, e guarda bem a tua alma, e não te esqueças daquelas coisas que os teus olhos têm visto. Amém? É uma lembrança para nós. Lembra e não se aparte do teu coração. Então ele está mirando agora no nosso coração. Vocês têm visto o que eu tenho feito, como eu conduzi vocês e como eu tenho agido. Guarda esse tesouro no coração. E ele está descrevendo como se fosse um tesouro, porque as nações vão dizer quem é esse Deus. E aí, Moisés está alertando, diz, vocês têm acesso a Deus. Guarda isso, protege isso. O maior tesouro que nós podemos ter como criados por Deus é que Ele nos deu acesso ao coração dEle. E você pode ter comunhão com Ele, falar com Ele e Ele falar com você. Esse é o maior tesouro. E meu irmão, esse talvez seja o grande objetivo da nossa vida. De viver nessa terra. Conhecer esse Deus e aprender a andar com Ele. Esse é o grande trabalho. Então, quando você diz assim, qual é o teu propósito de vida, ou o que tem um objetivo de carreira e tudo mais, profissional e tudo mais, o objetivo maior do ser humano é glorificar a Deus. Tá, mas o trabalho e tudo mais. O objetivo de um ser humano é glorificar a Deus. E eu quero
expandir um pouco mais essa ideia nessa manhã. Então guarda o teu coração e transmite isso para os teus filhos, não deixa eles se desviarem. Não te esqueças do dia que estivesse perante o Senhor. Aquele dia que vocês estavam diante do Senhor, quando o Senhor me disse, reúne esse povo e os farei ouvir a minha voz, a fim de que aprendam a temer-me todos os dias. Então você começa a ver esse diário, eles ouviram a voz, e a voz no meio do fogo, Deus falou. Não te esquece daquele dia. Versículo 11. O monte ardia em fogo até o meio dos céus, e havia trevas, nuvens e escuridão. Então o Senhor vos falou do meio do fogo. Amém. Tenta perceber a prática do Santo dos Santos. Você coberto pelo fogo do altar, coberto pela nuvem, por trevas, e de dentro do fogo Deus fala e nós ouvindo daqui. O primeiro momento que um povo começa a ter entre Deus no céu, ministrando, acessando o coração do homem. Então, o que Moisés está dizendo? Vocês viram o fogo, vocês viram a nuvem, vocês viram todo o clangor, a majestade, mas vocês não viram semelhança, vocês não viram nenhuma forma, vocês viram a voz só. Amém. Existe um Deus lá. E vocês, exatamente para vocês não terem o problema com a santidade de Deus, Ele cobriu. Amém? Ele colocou um anteparo para você ouvir a voz, mas você não enxerga a forma. Você não enxergou a glória de Deus, a grandeza de Deus. Você viu a voz dele. E o que nós estamos vendo, então? Nós temos acesso à voz de Deus e à manifestação da voz de Deus quando Ele faz uma coisa, Ele faz uma obra, você viu algo que Deus fez, a voz dele, mas a presença dele, a realidade de quem Ele é, nós estamos de alguma maneira, amém, cobertos pela santidade de Deus. É como se para nos proteger. Amém. A voz, olha o que ele diz, versículo 12. Então o Senhor vos falou do meio do fogo, a voz das palavras. Olha o que ele está dizendo. Lembra? A voz da oração. Ouviram palavras e o Espírito. A voz, vocês de alguma maneira ouviram Deus falando. Amém. Mas não vistes aparência nenhuma. Ele deu os 10 mandamentos, deu os juízos, então esse contato que nós estamos tendo, e aí Moisés alerta. Vocês não viram nenhuma aparência no monte, não façam nenhum Deus que tenha aparência, não olhem. Então ele está nos alertando, não olha para nada, não olha para o céu, não olha para a estrela, não olha para as pessoas, não monta nada, porque vocês não viram nada, Deus não mostrou nada, Ele viu a voz. Então não faça isso, não corrompe o coração de vocês com uma imagem que não é a imagem de Deus. Porque o ser humano, a sabedoria desse humano vai criar um monte de coisa. Não façam isso. Então está escrito isso. Guardai-vos cuidadosamente a vossa alma, pois aparência nenhuma vistes, para que vos não corrompais e vos façais alguma imagem de esculpida. E ele fala assim, Deus está ajudando, então eu estou entrando em cena, cuidado com a idolatria. Então, eu quero usar esse texto só como um pano de fundo. Ele falou, eu estou entrando no sistema, eu estou entrando em jogo e eu quero me revelar a vocês. E estou mostrando a minha glória, eu estou tendo o cuidado de não mostrar, de ser sábio onde eu vou mostrar, porque a minha santidade vai causar dano, porque vocês estão ainda sendo transformados por causa do pecado, mas vocês têm a minha voz, ouçam a minha voz e sejam restaurados, e eu vou começar a operar na vida de vocês. Então, nós temos uma coisa, nós andamos pela voz de Deus. A palavra de Deus e a voz de Deus é o que nos move. Não move por outra coisa mesmo. Aí fala que o Senhor é um Deus que consome fogo consumidor. E é interessante como Deus é um Deus zeloso. É um fogo. E aí, se vocês servirem a outros deuses e de lá me clamarem, eu vou entrar em cena e ajudar vocês. Agora, para a gente ir fechando, versículo 32.
Então ele faz toda essa história e diz assim: agora, pois, pergunta aos tempos passados, que te precederam desde o dia em que Deus criou o homem da terra. E eu queria dizer, Deus está dizendo assim, desde que o homem foi criado até hoje, pergunta os tempos que precederam, desde uma extremidade do céu à outra, se sucedeu jamais coisa tamanha como esta, ou se ouviu coisa como essa. Deus visitando o seu povo. Não se ouviu nada igual. Desde a criação do homem até agora, pergunta, ou se algum povo ouviu falar a voz de algum Deus. Olha ele está dando o valor que talvez nós não tenhamos o valor. Pergunta se aconteceu alguma vez na história, desde que o mundo existe, de que algum Deus falou com a criação. A palavra de Deus está levando você para esse lugar de valor, de preciosidade, que nós vivemos de cima de Deus para cá. Amém. Deus, Criador do céu, veio para falar conosco. Se algum povo ouviu falar a voz de algum Deus no meio do fogo, como tu ouviste e ainda ficou vivo. Ou se um Deus intentou ir tomar para si um povo no meio de outros povos. Ele está falando da libertação do Egito, com provas, sinais, com milagres, com peleja, com mão poderosa, com braço estendido, com grandes espantos, segundo tudo quanto o Senhor, vosso Deus, vos fez no Egito, aos vossos olhos. E vocês viram o que esse Deus fez. Então vocês ouviram a voz e vocês viram o poder manifestado de Deus. Ninguém jamais experimentou isso na terra. Dos céus te fez ouvir a sua voz. E aí ele diz, para te ensinar. E sobre a terra mostrou o seu grande fogo. E do meio do fogo ouviste as suas palavras. A voz, as palavras, porquanto amou teus pais. Então, olha o que nós somos. Eu queria chegar nesse ponto. Deus, Criador do céu e da terra, visitou o homem, a sua grandeza, poder e majestade, falou conosco e nós vimos as manifestações de Deus porque Ele te amou. Deus fala com aquele que Ele ama. Ouvir a voz de Deus é um sinal de amor de Deus. Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho, o Verbo de Deus, Ele falou conosco através de Jesus. Então, ouvir a voz de Deus, esse livro é um livro de aliança, do amor de Deus. Cada detalhe, cada escrito é a revelação do amor de Deus. Aquele que permanece em mim, permanece no meu amor, permanece. É os mandamentos do amor que diz, João usa essa expressão. É a expressão maior de um Deus que me ama e me ama. Quando Deus fala comigo e eu ouço a sua voz e você abre as Escrituras e ouve algo, o Espírito Santo de Deus aquece e mostra alguma coisa para você, é o amor de Deus sendo derramado no teu coração. É essa força derramada pelo Espírito, é como se Deus estivesse acessando o teu coração. É a coisa mais preciosa que tem, quando Deus do universo ministra a nós. Amém? Isso é precioso. Amém? Se você, e meus irmãos, a pergunta que se faz é o seguinte: se você não recebe esse amor que vem do trono de Deus, da onde vem a tua energia? Eis a razão, porque nós estamos cansados, sobrecarregados, exaustos, ansiosos, tensos, doentes, fracos e tudo mais, porque nós não estamos recebendo a energia divina, celestial, que vem quando Deus fala conosco. Ele está presente, Ele... Nós vivemos quando Deus fala. Então, quando eu fiz esse comentário de que não existe bateria no cristão, tipo assim, Deus falou comigo algo,
há 3 domingos atrás e eu conservo, agora eu vivo dessa comida. Não existe isso. Amém. Ele não. Amém. Nós vivemos a cada dia. O ciclo que Deus nos ensinou é um ciclo diário. Então, a cada dia Ele nos visita. Quem é o homem? Para tu amar o homem, considerar de tal maneira que visites a cada manhã. Ele nos visita e quando Ele fala, é o maná, o pão vida, Ele fala conosco, Ele vida entra no nosso coração. As minhas palavras são espírito em vida. Então, amém. Quando nós meditamos dia e noite, e quando nós nos ouvimos a voz de Deus, é a maneira como vida, energia, força, amém, entra no nosso espírito. Então, quando nós não... Eu queria construir nessa direção, amém. Esse é o que tem mais de precioso, é a nossa vida na terra. Nós vivemos da palavra de Deus. Quando Ele fala conosco, é uma sabedoria divina, é algo... E lembra, o que nós lemos, Ele vem lá do céu, Ele não é daqui da terra, amém. Então, nós temos acesso a uma energia sobrenatural. O amor de Deus manifestado na sua voz, pelo seu Espírito, ele é uma energia que nós precisamos para viver a cada dia. Se nós não fizermos isso, nós estamos andando na nossa força. Amém. E é cansativo viver nessa terra, meus irmãos. A gente fica confuso. A Bíblia fala que quando Israel pecou, se separou de Deus, eles ficaram confusos, eles não sabiam o que fazer, eles vão para o rosto em terra. Amém. Você imagina, eles vão para a terra para buscar o que eu faço, o que está acontecendo na minha vida, o que está acontecendo, eu não sei o que fazer. E aí Deus vem em cena e fala com ele, levanta. Você viu quando a voz de Deus vem, as coisas começam, você sabe o que fazer, você sabe onde vai. Nós precisamos dessa energia, porque não é só uma instrução, é o Espírito de Deus, é a energia que Deus tem ao ministrar conosco. Nós vivemos dessa realidade. Amém. Ele vem do céu, é uma sabedoria divina, é a prova do amor dele. O amor dele é derramado em nosso coração quando ele fala conosco. Amém? Então o que você faz? Deus, quando tu fala comigo, eu me acendo. É como se Deus pegasse o barro e soprasse. E aí você vive, alma vivente, você vive pela voz, pelo sopro de Deus. Então o que você faz? Eu quero viver alimentando essa conexão. Eu quero meditar dia e noite, eu quero andar na tua presença. Esse é o nosso segredo. Amém? Amém? Então é isso que você faz. Você medita dia e noite. Você mantém essa conexão ligada. Ouvir a voz de Deus é um tesouro, meu irmão. Eu não tenho como pôr diferente disso. Não é uma coisa barata, não é uma coisa que todo mundo... E é importante, assim, todo mundo pode ouvir a voz de Deus, mas nem todo mundo ouve a voz de Deus. Ouvir a voz de Deus é um tesouro precioso, porque é o que nos dá vida nessa terra. Os humildes o ouvirão e se alegrarão. Amém. É interessante, a alegria do Senhor é a nossa força. É tremendo esses textos, eles são lindos poeticamente, mas na prática, a voz de Deus dá energia para você. Amém. A nossa força. Quando Deus fala, força vem no teu coração. Sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Amém. Da onde vem na prática? Vem de sentar aos pés de Cristo e Ele falar conosco. Amém. Então vamos fazer uma jornada e tentarmos ir aterrissando esse Salmo 25. Pedro, bem-aventurado, amém, tu és, porque o Pai falou contigo. Amém.
Eu quero ser bem-aventurado. Eu quero ter um coração que ouve a voz de Deus. Ao homem que teme ao Senhor, Ele o instruirá no caminho que deve seguir. Então agora nós começamos a ver que a voz de Deus ela é poderosa, ela cria, a voz de Deus ela é divina, ela vem do céu, ela dá fôlego, e a voz de Deus é algo precioso, e existem condições, e Ele aqui está dando condições. A instrução divina para tomar decisão sábia nessa terra vem do coração de Deus. E o homem que teme a Deus, que leva Deus a sério, que depende de Deus, esse vai ter acesso a esse tesouro. Isso é sabedoria. O caminho a escolher. Você tem várias opções, eu vou andar nesse caminho. Essa é a decisão, é assim que eu vou responder, é assim que eu vou agir, é assim que eu vou falar, é assim que eu vou me portar. Essa é a sabedoria, você foi inspirado por Deus para viver nessa terra. De que outra maneira nós vamos viver, se não atentamente fazendo o que Deus diz, que as palavras dos meus lábios, a maneira como eu penso, o que eu falo, quando eu tomo a decisão, o espírito com que eu respondo, essa é a maneira que nós fomos chamados para viver. Porque se nós não vivemos alimentados por essa fonte celestial, nós estamos vivendo na nossa sabedoria humana e na nossa força carnal. E ela vai ter problemas. Então Deus diz assim, na prosperidade repousará sua alma. Essa pessoa vai desfrutar do favor de Deus, porque ele está andando nos caminhos de Deus. Sua descendência herdará a terra. Versículo 14. A intimidade do Senhor. Amém. Que palavra melhor para descrever? Acessar a intimidade de Deus no céu. Acessar os segredos de Deus, coisas que ninguém sabe que Deus pensa e que tem. Ele diz assim, a intimidade do Senhor é para aqueles que o temem. De novo. Você já viu aquele amigo que tem um segredo? Ah, mas eu não posso falar. Ah, mas eu sou teu amigo. É, eu sei, mas eu não posso falar. Eu não posso falar. Sim, mas eu sou tua melhor amiga. Não, mas eu não posso falar. Um segredo. Amém. Então, olha o que Deus está dizendo. Deus tem segredos. O que é um segredo? Eu tenho segredo que eu escondo, que eu não quero que ninguém veja que eu tenho vergonha. E eu queria propor para os irmãos, Deus esconde coisas para nós. Deus escondeu a face dele. Você ouviu a voz dele. Mas a voz dele faz você dizer assim, eu quero conhecer esse Deus. Porque para você conhecer o coração de Deus, você precisa ter temor de Deus, você precisa ser transformado. Então, o povo todo viu aquele fogo, viu aquela glória, viu aquela coisa tremenda. Deus falando, mas não mostrando a imagem e nada. A reação do povo diz assim, Moisés, vai lá, fala conosco, porque é aterrador o que nós estamos vendo. Moisés disse assim,
Deus, mostra-me a tua glória. Eu quero conhecê-lo. Porque Deus não vai, meu irmão, Deus não fala do céu e expõe quem Ele é e protege algo porque Ele não quer mostrar. Ele quer mostrar, mas Ele está guardado para aqueles que o amam. Amém. A gente tem essa ideia errada de Deus que vai guardar segredos. Deus quer revelar os seus segredos para aqueles que o amam, para aqueles que tiverem fome e que tiverem assim, eu vou trilhar essa jornada, eu vou fazer o que tenho que fazer, mas eu quero conhecer a Deus. E Moisés disse assim, Deus, se eu encontrei graça diante de Ti, mostra, amém, Tu tem que andar comigo e eu quero ver um pouquinho mais. Amém. Eu falei assim, eu vou andar contigo. Nós vamos fazer assim, existe um lugar junto a mim, sobe nessa rocha, eu vou passar por ela, eu vou cobrir a minha. Um pouco mais do que ele viu lá, amém? Eu vou cobrir com a minha mão. E tu vai passar pelas costas, mas ele viu um pouco mais. Até que um dia nós vamos vê-lo face a face. Amém? Aquele que nos amou, aquele que deu vida por nós, o nosso Pai Celeste, aquele que é tudo para nós. Essa é a grande bênção que nós temos, desembaraçando-nos de todo o peso do pecado. Nós estamos correndo essa carreira, amém? Para conhecer esse Deus glorioso. A intimidade do Senhor é para aqueles os quais Ele dará a conhecer Deus, amém? Pensa nessa forma, Deus tem segredos que Ele quer te mostrar. Eu sei que planos eu tenho a teu respeito. Eu sei que planos eu tenho. Planos bons. Eu digo assim, mega bom. Planos muito bons. Mais do que você pode pensar e imaginar. Nós temos a palavra de Deus nos inspirando, nos gerando fé e nos mostrando, eu tenho plano, não existe Deus como o nosso Deus. Vocês já viram a voz no monte, vocês já viram o fogo, já viram o poder, já viram a criação, os céus proclamam a glória do Senhor, vocês viram o que eu fiz no Egito, e eu estou dizendo, eu tenho coisas a revelar para aquele que tem fome de chegar mais perto, mas eu vou revelar para aquele meu amigo que anda comigo. Amém. Então Deus está dizendo, a intimidade, você está vendo aqui a sabedoria de Deus, a intimidade de Deus, os segredos de Deus, a aliança de Deus, Ele vai dar a conhecer. Então, esse texto mostra que essas coisas estão guardadas. Amém? Que não é para qualquer um. E eu queria me adiantar e dizer, os segredos do Senhor estão escondidos do carnal, mas escondidos para o espiritual, sendo guardados para o espiritual chegar. Ele esconde a grandeza dele do desobediente, do carnal, porque é uma questão de coração. Então, meus irmãos, nós não podemos assumir que nós ouvimos a voz de Deus se nós vivemos uma vida carnal. Não existe compatibilidade entre a carnalidade do homem natural e a voz de Deus e a sabedoria divina. E nós precisamos clarear isso mesmo. Existe uma dimensão totalmente diferente entre a sabedoria de Deus e a sabedoria desse mundo. A voz de Deus é um presente, é um tesouro. Quando você ouve a voz de Deus, vida do céu vem no teu espírito. Amém? O coração obediente acessa os segredos de Deus. Mateus 13. Eu não sei como eu vou terminar isso. Deus me ajuda.
A parábola do tesouro escondido. O reino dos céus, versículo 44, é semelhante a um tesouro. Vocês lembram daquela história que os discípulos chegaram para Jesus e disseram: por que, Jesus, tu fala com parábolas para a multidão? É para que eles não entendam. Ele disse assim: eu falo com parábolas porque eu não quero que eles entendam. Porque eles são carnais e naturais e eles não têm acesso ao... Mas para os meus discípulos eu revelo os mistérios do reino. Ele está dizendo para os discípulos. E aí você começa a ver os segredos do Senhor, a intimidade do Senhor, a aliança do Senhor, a sabedoria divina, os mistérios do reino. Os segredos para uma vida gloriosa na terra. Então, são segredos de Deus. E ele diz que o reino de Deus, ou o reino dos céus, é semelhante a um tesouro oculto. Ele está escondido, esse tesouro. E amém, eu queria que você tivesse esse coração. Ele está escondido, não de vocês, porque Deus não quer que ninguém acesse. Ele está guardado, reservado para aqueles, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram o que Deus tem reservado. Esse tesouro está guardado. Amém? Ele não está oculto e escondido e guardado. Amém? O véu não foi posto no Santo dos Santos porque Deus não queria ter comunhão conosco. Ele estava ali guardando para aquele que humildemente ia se render ao coração dele e ter acesso à grandeza dele. Ele estava escondido do pecado e do pecador e do carnal que achava que podia entrar de qualquer jeito na presença de Deus, como se Deus fosse qualquer um. O qual certo homem, tendo achado, ele escondeu de novo. Amém. É a mesma palavra. O tesouro estava escondido, ele achou e ele escondeu de novo. Por quê? Meu irmão, por que você esconde algo? Porque ele discerniu a preciosidade do que ele encontrou. Amém. Meus irmãos, nós não sabemos o que Deus tem preparado e reservado, a voz dele. Amém? A pregação do Evangelho, ele vai estimulando o nosso coração, dizendo: Deus tem coisas gloriosas. Amém? Deus é majestoso, é poderoso, é grande. Amém? Infinitamente mais do que nós podemos imaginar ou pensar. O mundo já viu, a história já viu, as Escrituras já falaram. Amém? Vinde a mim, todos estão cansados, sobrecarregados. Eu tenho algo precioso a revelar para vocês. Amém? Mas vocês não querem, vocês estão indo atrás de outros deuses. Deus não pode oferecer as coisas preciosas dele para aquele que está com o pé cá, pé lá e não sabe bem o que quer. Vocês já viram o que eu já fiz e o que eu quero fazer. Então, meus irmãos, a voz de Deus, a sabedoria de Deus, o caminho que Deus tem para nós, estão escondidos. E teve um homem que achou, ele procurou. Quem busca, acha. Quem procura, encontra. Quem bate, abre. Então ele está dizendo, o Santo dos Santos estava velado e fechado para proteger, não porque Deus não quer. Meus irmãos, se Deus não quisesse que você tivesse acesso à presença dele, ele não teria descido até aqui a terra e ficasse pertinho de nós. Ele ficou o máximo possível perto para que você tivesse o gosto e o desejo de querer, mas ele tinha que proteger. Amém. Ele desceu até nós porque ele quer que você tenha acesso a ele. Amém. Mas ele teve que guardar para você ver o máximo possível para querer mais, mas não podia, ele teve que proteger no limite, porque se você chegasse muito perto com a tua mente natural e carnal e com pecado, você não ia existir. E aí, então, olha o que Jesus está dizendo. Jesus, palavras em vermelho. O que eu tenho a oferecer, o que o reino de Deus tem a oferecer, é um tesouro precioso que
E a história diz assim, alguém encontrou, ele tocou naquilo. Ele está dizendo para as pessoas, o tesouro do Santo dos Santos, da voz de Deus, é alcançável a todos nós. Mas alguém teve fome de querer Deus, e ele viu o valor de tal maneira que quando ele viu, ele logo escondeu, porque isso aqui é muito precioso, eu não posso perder isso. Guarda no coração as tuas palavras. É um tesouro. Por isso que Deus diz, cuida do teu coração, guarda nele o que é precioso, não deixa o teu coração te encher com coisas que não são preciosas. Deus está olhando o nosso coração, Ele está dizendo assim, essa pessoa valoriza a minha pessoa e a minha voz de tal maneira que ele faz tudo para proteger. Quando Deus fala, quando Deus diz, isso é a coisa mais preciosa que ele tem. E aí o que aconteceu? Transbordante de alegria, o resultado de você acessar a voz de Deus. Os humildes o ouvirão e se alegrarão. Transbordando de alegria, ele vende tudo que ele tem. Então, olha o valor que esse homem deu. Tudo o que eu tenho nessa terra e que eu conquistei, eu jogo tudo fora. Eu quero Deus. Amém? É precioso. Amém? Salmo 139. Senhor, tu me sondas e me conheces, sabes quando me assento. Ele sabe quando você senta, Ele sabe quando você se levanta, Ele sabe, de longe, Ele sabe o que você está pensando. Esquadrinhas o meu andar, 24 horas. Ele sabe o meu andar, o meu deitar, e conhece todas as minhas decisões, tudo que eu faço. Esse é o nosso Deus. Ainda a palavra não chegou na língua, tu já conhece tintim por tintim o que vai ser falado. Ele sonda o coração, ele sabe. Meu irmão, é tremendo. Tu me cerca por detrás, por diante, sobre mim pões a mão. Ele diz, tal conhecimento é maravilhoso demais para mim. É sobremodo elevado. Eu não consigo entender. E meus irmãos, o salmista, na presença de Deus, ele está vendo a grandeza do Criador e nós. Amém? Ele está dizendo, ele já sabe tudo o que eu faço. O salmista está descrevendo o Criador, que ele sabe. Amém? Ele sabe o que o meu dedo faz, o que eu faço, onde eu me assento, eu me levanto. Amém? Glorioso, tremendo o nosso Deus. Amém? Grande Deus nós servimos. Para onde me ausentarei do teu Espírito? Amém? Para onde fugirei da tua face? Se subo os céus, lá estás. Se faz a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se tomo as asas da alvorada e me detém nos confins dos mares, ainda lá me haverá de guiar a tua mão. Amém? Amém? Nós não conseguimos fugir. A tua destra, e olha o que ele diz, ainda lá me haverá de guiar a tua mão e a tua destra me susterá. Deus não tem limite para o amor e o cuidado que Ele tem na nossa vida. Não interessa onde você se encontra, Ele sabe tudo onde você está, e se você estiver no lugar mais horrível que tem, na prisão mais fria, triste, onde você estiver na pior, e você diz, Deus, Ele está vendo tudo. Ele manda um terremoto para livrar você, se for necessário. Esse é o nosso Deus. Se eu digo, as trevas com efeito me encobrirão, e a luz ao redor de mim se fará noite, até as próprias trevas não são escuras. Luz e trevas são a mesma coisa. Pois tu formaste. E aí, meus irmãos, eu queria que você, para nós irmos concluindo, Deus criou
você e eu. Não briga com o Criador. Ele criou você. Ele sabe o que você pensa, o que você faz. Ele diz assim: tu me formaste no interior, no mais profundo. Nós precisamos ter um encontro com a realidade desse Deus Criador. Ele criou a minha vida. Ele sabe exatamente como minhas células funcionam. Ele me formou meu cabelo. Ele sabe como meu cérebro funciona. Ele sabe o que está errado com o meu cérebro. Ele pode, nesse exato momento, ajustar o teu cérebro. Agora mesmo. Ele pode, nesse exato momento, arrumar o que está trancado na tua corrente sanguínea. Abrir uma horta ou transformar uma... Porque nós corremos atrás de tudo nessa terra e não andamos com esse Deus maravilhoso. Ele sabe o que está te dando um mal-estar. Graças te dou, visto que por modo assombrosamente maravilhoso me formaste. As tuas obras são admiráveis. E a minha alma sabe muito bem. Esse é o testemunho do salmista. Eu sei quem tu é, eu sei quem eu sou. Eu te adoro, eu me prostro, eu te louvo, Deus. A razão que nós estamos nessa terra é para glorificar a Deus. Então, para a gente ir fechando, toda a criação foi feita para louvor da glória do Senhor. O céu, quando ele está ali em cima, ele dá glória a Deus, ele fala da majestade de Deus, ele não tem voz, ele não fala, mas você olha para ele está proclamando a glória de Deus, olha a grandeza, ele está mostrando o poder, ele fala sem ter voz. Salmo 19, ele diz assim: a criação proclama e fala e anuncia. O sol, quando ele se põe naquele final de tarde, ele diz: que loucura! O sincronismo, o sol está louvando a Deus porque ele está obedecendo a Deus. A estrela está louvando a Deus porque ela está lá em cima fazendo a sua função. O mar está cumprindo o seu papel. Então, tudo que se cria tem um propósito. Ninguém cria uma máquina, uma coisa, sem um objetivo final. Eu tenho um objetivo de atingir esse... Eu tenho algo que eu quero fazer e eu preciso montar uma máquina que chegue naquele propósito. Então, Deus diz, tudo foi criado para revelar a glória de Deus e manifestar a grandeza de Deus. Ok? Essa foi a razão porque o céu foi criado. O céu, você olha, fala de Deus. O homem também, de maneira especial, foi criado para a glória de Deus. A única diferença que ele deu, eu vou te dar a oportunidade de fazer isso por opção própria. Glorifica o meu nome mostrando os meus atos na tua vida. Amém. E a realidade é, meus irmãos, que nós fomos criados, amém, para, através dos nossos lábios, da nossa boca, do nosso pensar, refletir a grandeza de Deus. Amém. A fim de que vejam as vossas boas obras, vejam o que você faz. Amém. É que nem você olha para o sol fala algo de Deus específico. As pessoas têm que olhar para a igreja, elas têm que olhar para mim e dizer, tem alguma coisa da minha vida que glorifica a Deus. Amém. Eu não sou Deus, nós não somos Deus, nós somos parte do processo, mas tem alguma coisa na minha pessoa rendida a Deus que é a expressão do que Deus criou para a glória dele. Amém. Então não importa se eu gosto ou não do meu jeito, Deus me criou para a glória dele. E a minha função é descobrir isso, é andar com ele. Amém. E aí que vem, Deus vai revelar para nós essas coisas. Então o que o salmista está fazendo?
Deus, eu olho para mim, para a minha vida, para a maneira como Deus criou, e eu só posso te dar glória, amém, e louvor. Amém. A criação, o ser humano em si existindo, é uma manifestação da glória de Deus. Amém. Quando a gente olha para cada um de nós e vê uma cicatriz, que estava um corte aqui, e aí você vê, passa o dia, tarará, e não existe mais, cobre. Amém. Isso é Deus em ação. Amém. É tremendo nosso Deus. Os meus ossos não te foram encobertos quando no oculto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Deus criou. Os meus olhos me viram. Os teus olhos me viram substância ainda sem forma. E no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escritos e determinados, quando nenhum deles havia. Ou seja, como Deus assim, eu vou criar o meu filho, eu tenho um plano para a vida dele, eu sei que plano eu criei, amém? Meus irmãos, Deus te criou, Deus tem um plano para a tua vida, lembra disso, amém? Nós precisamos reverter essa ideia de que nós somos mais que Deus e nós podemos brigar com Deus e mudar as coisas e achar que o que nós pensamos é melhor que Ele. Ele criou o céu, a terra, Ele mostrou, Ele me formou, amém? Ele sabe tudo e Ele me criou com um propósito, amém? Ele falou assim, Deus, cumpra em mim os teus propósitos, amém? E é nesse lugar que Deus começa a operar na nossa vida, quando nós nos rendemos aos propósitos dele. Então, por que a criatura está brigando com Deus até hoje? Por que tu fez assim? Por que isso acontece comigo? Por que aquilo outro? Te rende a Deus. Te rende nas mãos do Criador. Deus tem um plano, amém. Você imagina que Deus tem um plano, antes de eu nascer, Ele já sabe, Ele já sabe a razão por que eu fui criado. Ele está dizendo assim, antes de tu existir, eu tinha algo no meu coração, quando eu te forjei. Lá dentro, conectei. Você acha que foi um erro? Você acha que que as coisas são aleatórias? Eu tenho um plano para a tua vida. Você acha que tudo que está acontecendo na tua vida é fruto do acaso, de uma explosão do universo, de uma partícula? Existe uma mente gloriosa, o Criador do universo pensou em ti primeiro e depois. E aí é como se ele faz um boneco de barro na praia, sopra o seu espírito, e numa maternidade, em algum lugar no canto, alguém está berrando. Olha como ela é gordinha, olha como ela é carequinha, olha como ele tem cabelo tanto. Deus formou essa criança para a glória dele. Então, meu irmão, quando você estava lá, ai, a cara do pai, a cara da mãe, amém. E Deus olha lá de cima, está no meu coração. É a minha cara. Eu pensei, forjei, eu imaginei, antes de que ela existisse, e e aí ele diz assim, eu criei. E meu irmão, como qualquer inventor, você cria algo para atender um propósito. Deus nos criou para algo. E esse algo é manifestar na terra a glória de Deus. Para que o teu propósito se cumpra, você precisa ouvir a voz dele. Diariamente. Essa é a nossa vida. Amém. É impressionante, os meus dias foram escritos. Amém. E aí você começa a dizer assim, Deus, no teu calendário, no teu plano, como está o meu dia encaixado hoje? Esse é o dia que o Senhor fez. Deus, eu me rendo ao teu calendário, ao teu script. Eu falei, Deus, fala comigo como eu me movo, onde eu deveria estar hoje.
Deus tem um plano para a minha vida. Ele me criou, e quando eu estiver plenamente vivendo o plano de Deus, a minha vida vai dar glória a Deus. E de Deus. E aí você sabe o que você faz? A cada manhã, que é o homem para o visites, cada manhã você vai, Deus, tu tens um plano para mim. Eu me esvazio, eu me rendo. Deus, não o meu querer, mas o teu, Senhor. Qual é o plano, Deus? Eu me rendo a Ti, e o Espírito de Deus e a voz de Deus vão te guiar como discípulo. Eles vão te levar naquele dia para fazer o que Ele tem planejado, para a glória dEle. Quando nós vivemos em obediência, nós vamos glorificar a Deus. Os tesouros do Senhor estão acessíveis para esse coração rendido que a cada manhã diz, não o meu querer, mas o teu, Senhor. Aí ele falou assim, eu vou te dar acesso ao meu tesouro, ao que eu planejei para ti. Meu irmão, a prática do deserto foi a prática de dependermos de Deus. Essa é a nossa vida, esse é o nosso aprendizado. Que preciosos para mim, Senhor, são os teus pensamentos, onde você olha e diz assim, Deus, eu quero o que tu pensa, não o que eu penso. Os meus pensamentos são furados. Deus, eles são muito limitados e são muito infantis. Da onde você tirou a inspiração para o que você quer fazer? Da influencer tal, do TikTok. Se não, porque eu quero fazer assim, porque eu vi alguém me ofereceu na propaganda tal, eu quero isso. Eu falei assim, meu filho, eu quero mostrar para ti o que eu quero fazer na tua vida. Ah, porque eu vi um negócio, me inspirei, eu quero muito isso. Deus, estou crendo em ti para isso. Amém, glória a Deus. Você, amém, vai aprendendo devagarinho. Estou crendo em Deus para isso. Assim, meu filho, anda na minha presença, eu vou te mostrar o que eu te criei para fazer. O salmista está espantado, maravilhado com a criação de Deus, como ele foi forjado. E ele diz assim, como é grande Deus, a soma do Deus. Cada vez que eu ando na tua presença, mais coisas, mais eu começo a ver, Deus, eu vivo quando tu fala comigo, eu me animo, é como se esse boneco, essa vida começa a ter sentido e você começa a ter razão de vida. Amém, você só vai se sentir feliz, em paz, amém, plenamente satisfeito e realizado nessa terra, se você ouvir a voz de Deus, é o único que satisfaz. Nada mais satisfaz. Mesmo que você esteja no meio de um processo de transformação, obedecendo a voz de Deus, você vai estar feliz ali. Amém. Você vai encontrar o teu descanso. Porque você está indo em direção a algo glorioso. Se os contassem, eles excedem o grão de areia. Ele está apontando para a criação. Nós precisamos entender, a criação fala de Deus, fala da grandeza, fala do tamanho de Deus, das opções que Ele tem. Contaria, sem jamais chegar ao fim. E vai. Versículo 23. Sonda-me, Senhor, diante o que você faz com tal grandeza. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e testa os meus, e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau. Vê se eu estou escolhendo errado e andando no lugar diferente do que tu planejou para mim. E guia-me pelo caminho eterno. Essa é a nossa oração diária. Diante da grandeza de Deus, e nós lemos em Deuteronômio, vocês viram o fogo, vocês viram a voz, vocês viram os milagres, o meu braço, a minha inteligência, a minha sabedoria, a sabedoria dos meus estatutos, vocês viram tudo. Agora vocês podem escolher, vocês vão querer continuar seguindo a minha voz, ou vocês vão seguir os outros deuses? O salmista resume dizendo assim, diante de tal grandeza, tu criou o céu, a terra,
criou o universo e me criou. Deus, eu quero o que tu pensou quando tu me criou. Quando nós temos esse coração de ouvir a voz de Deus a cada manhã, essa é a razão porque o salmista diz assim: tenho prazer na lei do Senhor e medito dia e noite, porque é quando eu... Amém. Eu descobri a razão da minha vida. Amém. É um tesouro, meu irmão, quando você descobre o valor da voz de Deus e dos propósitos de Deus na tua vida, onde você nada mais importa senão eu quero conhecer a Deus. Paulo, ele escreve, considera tudo como secundário na minha vida, refúgio. Eu quero continuar na minha carreira, conhecer a Deus. Amém. E meus irmãos, esse é um livro que fala desse Deus glorioso. Amém. Para nós concluirmos, 1 Coríntios 2. Versículo 6. Entretanto, expomos sabedoria entre os experimentados, não, porém, a sabedoria desses séculos. Nós não queremos a sabedoria desse século. Nós queremos a sabedoria de Deus. Nem a dos poderosos dessa época. Nós não queremos a sabedoria dos governantes. Nós não queremos a sabedoria do sistema. Nós não queremos nada que venha dessa terra. E olha o que ele diz: a sabedoria dessa terra se reduz a nada. Nós falamos sabedoria de Deus em mistério, e olha o que ele diz, meu irmão, outrora oculto, estava guardado em segredo, era um cofre. Amém. A intimidade do Senhor, os mistérios de Deus estavam guardados, a qual Deus pré-ordenou desde a eternidade, Ele deixou guardado desde a eternidade, para a nossa glória. Para nós desfrutarmos da grandeza de Deus e glorificarmos a Deus na terra. Essa é a razão da nossa vida. Deus deixou guardado para nós. Esse mistério, amém, estava guardado. Meu irmão, esse segredo estava guardado. Sabedoria é essa que nenhum dos poderosos desse século conheceu. Amém? Deus tem uma maneira de você viver nessa terra que vai deixar as pessoas fora do normal, porque você vai ter acesso a algo divino e não terráqueo. Amém? Amém? Essa é a proposta de Deus. Eu vim trazer vida e vida em abundância. A minha voz, a minha palavra, as minhas instruções, os meus segredos, quando eu falo, a minha sabedoria te dá acesso à vida e à vida plena. Amém? Você quer ter vida e vida plena, ama a Deus, ama esse livro, te rende a Deus e bebe dessa fonte continuamente, de manhã, de tarde, de noite. Se eles soubessem o que eles fizeram, eles não teriam crucificado a Jesus. E ele diz, como está escrito, nem olhos viram. E meu irmão, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram. Nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem reservado, o que está no cofre, o que está guardado para aqueles que o amam. Mas Deus nos deu acesso pelo Espírito, revelou esses segredos agora no Espírito. Ele está disponível. Então nós temos a palavra de Deus, nós temos o Espírito Santo de Deus. Não entristece o Espírito Santo, não apaga. Amém. Aí você começa a ver, rende, ama, adora a Deus. Porque o Espírito a todas as coisas perscruta, até as mesmas profundezas de Deus. Olha o que Deus fez. Ele nos deu. E meu irmão, esse é o amor de Deus. E eu queria tentar concluir com essa palavra, meus irmãos. Esse é o amor de Deus que nos deu do
próprio Filho dele e do Espírito dentro dele para você saber o que ele queria dizer. Amém? Ele nos deu o seu Espírito e nos deu a sua palavra. Jesus veio a nós e o Espírito. Então, cada vez que você escolhe se render plenamente ao discipulado e ao senhorio de Cristo e à voz do Espírito, você está tendo acesso às profundezas de Deus e ao segredo de Deus. Por que não nós renovarmos a nossa aliança e dizer: Senhor, fala que o teu servo ouve a cada manhã. Essas são as coisas profundas, as coisas de Deus que você pode ler depois. Assim também as coisas de Deus ninguém conhece senão o Espírito de Deus. E aí, meu irmão, por que ele estaria escondendo e retendo de você se ele deu o Espírito para você saber? Amém? Essa é a prova do amor de Deus. Mas o homem natural e o homem carnal rejeita e não aceita. Então que Deus nos abençoe. Que Deus, amém, pelo seu Espírito, te coloque nessa manhã um pouco mais de fome, por chegar mais perto, para tocar esse segredo, Senhor. Amém. Eu quero saber o que tu tens a dizer. Existe um lugar reservado, privativo, guardado num canto, para aqueles que amam a Deus. Amém. Existe um acesso para aqueles que amam a Deus, onde eles vão sentar perto de Deus e receber os segredos, as revelações das promessas de Deus. A criação proclama a glória de Deus. Você e eu fomos criados para anunciar na terra, enquanto nós estivermos aqui, a glória de Deus. Para isso, você vai precisar andar no Espírito, ouvir a voz dele e obedecer. Exatamente como ele disser. Se atentamente ouvires a minha voz, tendo cuidado de fazer exatamente a cada dia, a cada momento, vocês vão viver na terra uma vida que vai glorificar o meu nome. E essa vida que vai glorificar o meu nome vai ser a vida mais abundante que vocês vão desfrutar na terra. Então é uma faca de dois gumes. Esse é o nosso objetivo. Qual é o objetivo maior de todo homem? Glorificar a Deus e desfrutar de sua presença para sempre. Essa é a nossa vida. E o segredo para chegar nesse ponto é conversar com o Criador, é reconhecer que nós somos barro. Quando Deus chamou Jeremias e disse assim para ele: Jeremias, a gente gosta da palavra que Deus disse para Jeremias, mas você pode ouvir para todos, para você também. Antes que eu te formasse no ventre da tua mãe, antes de existir Jeremias, antes de existir, põe o teu nome, antes de existir, eu te conheci. E antes que tu saísse da madre, antes que tu... eu te consagrei e te constituí profeta para as nações. Criado para manifestar os propósitos de Deus na terra e glorificar Deus.